Thiago. Quero agradecer a presença de todos e nesse ato de instalação da Frente Parlamentar de Prevenção à Prematuridade. Uma frente pensada e gestionada em conjunto com a deputada 10 segundos. Franciane Baia. Tá tudo certo. Tá ok. Que a gente instala na tarde e noite de hoje. Quero agradecer a presença do deputado Thiago Simon. Atenção. E quero convidar para a Vinheta. a senhora Denise Sugtani, coordenadora da ONG Prematuridade, que também nos ajudou bastante nesse pontapé inicial. Acompanhe a partir de agora, aqui na TV Assembleia, o lançamento da Frente Parlamentar de Prevenção à Prematuridade no Estado. A iniciativa é do deputado Dr. Thiago Duarte. A senhora Nadine Lemos, coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde. Dr. Enir Madruga, defensor público, representa a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. A doutora Célia Maria Boff, médica pediatra neonatologista, representando a saúde da criança, o DAS, Secretaria da Saúde. Dr. Eduardo Dias, representando o CIMERS. A senhora Mariana de Oliveira, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. E a doutora Tatiana, por favor, doutora Tatiana, componha conosco a mesa, representante eleita do Conselho Federal de Medicina Succional Rio Grande do Sul. Por favor, doutora Tatiana. Quero, inicialmente, agradecer também a presença do senhor Rafael Paganini, representando o vereador Cláudio Conceição, os alunos da Uniriter, o senhor Vilmar Martins Ávila, que representa o Grupo Hospitalar Conceição, agradecer a presença da senhora Camille Bento, que representa nessa solenidade a deputada federal Lisiane Bayer. Pode, por favor, compor conosco a mesa também. Agradecer a presença da doutora Flávia Lopes, da doutora Virgínia Henck, agradecer a presença da doutora Desirê Volmer, Carolina Mendonça, Mariana Gonzalez, Renata Freitas, agradecer a presença da Bruna, da ONG Prematuridade, Aline, da ONG Prematuridade, enfim, todos que nos acompanham nessa tarde e noite de hoje. A prematuridade realmente é um grande problema que se enfrenta de saúde pública. Portanto, eu acho que primeiro vou passar a palavra para saudações, depois fazer um discreto e rápido introito aí, e a gente começar a pensar as ações dessa frente parlamentar. Deputada Franciane Baia. Boa noite a todos. Com grande alegria que a gente hoje vem aqui instalar essa frente. Quando a Denise me procurou, né, para falar sobre a frente da prematuridade, eu fui muito sincera a ela que, para mim, instalar essa frente ficaria pesado no meu mandato. Hoje já presido 5 frentes parlamentares e que eu não teria braços e pernas para fazer o trabalho que nós gostaríamos, sabendo a necessidade e a demanda do assunto. Então, eu disse para ela, olha, mas eu acho que eu tenho um colega que vai agregar no tema, né, e se a gente levar para ele, ele vai abraçar essa causa. Então, encaminhamos a Denise para o doutor Thiago, que atendeu esse pedido, e eu me coloquei, então, à disposição para contribuir junto no que é possível. Eu tenho o caso de prematuridade na família, né? A minha cunhada teve a minha sobrinha com 5 meses. É uma vitoriosa, hoje já tem 12 anos, a nossa menina linda. E, então, a gente sabe das dificuldades que enfrentam a família como um todo
quando acontece, né, do acolhimento necessário para aquela mãe que enfrenta um momento de dificuldade, da assistência necessária para a família que enfrenta, porque vem muitas causas juntas, né? A família não está preparada ainda para a chegada do bebê, então não é só a questão da saúde da criança, que é muito frágil, mas também toda a assistência da família, né, que está passando por um momento de luta interna ali, sem saber se o seu filho vai resistir, vai ficar ou como vai ficar, mas também tem toda a estrutura de que, se ficar, como é que eu vou acolher esse nenê que eu não estava esperando ainda. Então, a gente sabe as dificuldades que a gente encontra, as dificuldades também enfrentadas nas UTIs, né, neonatal. Então, eu venho, primeiramente mesmo, me colocar à disposição. Como eu falei para a Denise, sou muito sincera, e eu não teria como presidir essa frente parlamentar, porque não conseguiria fazer tudo o que eu gostaria, né? Então, eu abraço o que é possível, e o que não é possível, eu procuro unir esforços. Estou aqui, então, para me unir nessa luta, né? Estou à disposição para agregar junto, contribuir no que for possível, meu mandato, meu gabinete, assessoria, porque sabemos da importância. Então, eu quero mesmo agradecer a todos que estão aqui junto para debater esse tema, ter esse olhar especial. Agradecer ao deputado doutor Tiago por ter recebido essa pauta de braços abertos e me colocar mais uma vez à disposição de todos. Eu já conversei com o doutor Tiago, que sempre que tiver reunião me envia os convites das ações para nós estarmos acompanhando de perto e junto. É importante, as frentes parlamentares têm esse fundamento e esse motivo de existirem, de trazer assuntos importantes aqui à Casa do Povo, fazer com que outros colegas, às vezes, que nem conhecem a demanda ou a pauta, a conheçam, fazer com que a gente pare e pense e olhe no problema do outro. Porque, às vezes, a gente sempre acha que o nosso problema, o problema que a gente conhece de perto, é o mais importante. Mas nós temos muitas dificuldades aqui nessa casa hoje. Muitas vezes as frentes parlamentares são criticadas pelo número de frentes parlamentares que nós temos, mas, como eu falei, eu tenho que as minhas 5 frentes parlamentares são muito atuantes, demandam muito trabalho, e eu sei da importância que elas têm para mim e para os assuntos que eu trabalho. Por isso, agradeço mais uma vez ao doutor Tiago por ter atendido o nosso pedido de presidir essa frente parlamentar. Me coloco mais uma vez à disposição para trabalhar esse assunto e para levar para mais colegas, né, que mais colegas venham entender e que a gente faça, então, esse movimento para que a sociedade entenda que a prematuridade é um assunto que demanda atenção e que demanda de nós, então, ação. Muito obrigada a todos por estarem aqui, e eu estou sempre à disposição. Obrigado, deputado. Deputado Tiago Simon, por favor. Deputado Tiago Duarte, deputada Franciane Bayer, a todos os presentes aqui. Muito me honra poder participar do lançamento dessa frente. Vossa Excelência, deputado Tiago, tem prestado um serviço parlamentar extremamente importante na área da saúde. Vossa Excelência dispõe de uma sensibilidade muito aguçada para entender o quadro de imensas vulnerabilidades que as nossas comunidades, que a nossa sociedade, um momento em que nós compreendemos que, apesar de todos os esforços do Estado, das políticas públicas, da nossa rede hospitalar, de excelentes profissionais que nós temos, a gente vive um quadro muito difícil, muito complexo, né, de muito sofrimento. E Vossa Excelência realmente tem levantado essa bandeira. Vossa Excelência tem sido um porta-voz em inúmeras situações dessas questões tão importantes, e aqui nós temos mais uma delas. Recentemente, Vossa Excelência empunhou a bandeira muito cara ao meu mandato também, da luta contra a obesidade infanto-juvenil, que é uma outra mazela que acaba também acometendo quase mais de 20% da nossa população de jovens, tá?
diferentes estatísticas de 20%, 25% entre sobrepeso e obesidade infantil, causando uma série de transtornos, uma série de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, né? Deputada Lisiane também, né, com uma sensibilidade imensa e fazendo um trabalho brilhante aqui na Assembleia Legislativa, e com esse ato de grandeza, né? Muitas vezes é muito fácil a gente acumular digamos assim, muitas pautas positivas, importantes, mas não é fácil um deputado ter um gesto de nobreza de realmente compartilhar, não é, com outro colega, uma iniciativa tão importante, né? E, obviamente, os senhores e o parlamento vão trabalhar em parceria. Os dados aqui são realmente estarrecedores, machucam, agridem, né? Os números, 300 mil bebês prematuros por ano, a nossa posição no ranking mundial de prematuridade, aqui em Porto Alegre, com uma taxa acima da média, nos aproximando, inclusive, no mesmo patamar dos países de baixo IDH, né? E tudo isso a gente vê o custo, né? O custo para as vidas, alguém que nasce numa condição inadequada, né? Isso tem um custo, né? E aqui, essencialmente, a gente fala, acima de tudo, de planejamento familiar. Exato. E Vossa Excelência vai abordar esse tema com muita profundidade. Vossa Excelência é um entusiasta desse tema. E eu quero dizer que, acima de tudo, questões práticas, inclusive, na área de estrutura, como hospitalar, para a área neonatal, Vossa Excelência elenca muito bem aqui. E eu quero subscrever esse imenso trabalho que eu sei que essa frente vai produzir, junto com todos os profissionais, com todas as instituições. Conte comigo nessa luta, deputado Thiago. Muito obrigado, muito obrigado. Passo a palavra, desde já, para... Denise. Para a Denise, desde já para a Denise, que é uma entusiasta do assunto, conhece com profundidade, na carne, a situação, e que, de forma tão generosa, foi ao nosso gabinete, junto com a deputada Franciane Baier, trazendo o assunto e que realmente precisa ser abordado por esse parlamento. Obrigado pela confiança, mas quero dizer que dependemos muito do trabalho da ONG junto para que a gente possa, ao fim e ao cabo, chegar nos objetivos, que é a mudança de fluxo, a melhoria da assistência e a diminuição da prematuridade. Denise, por favor. Boa noite a todos. Então, primeiramente, queria só me apresentar. Sou Denise, então, sou presidente da Associação Brasileira de Pais de Bebês Prematuros e Pais e Familiares. E a gente está muito feliz de estar aqui hoje, de ter uma frente parlamentar no estado onde a nossa associação nasceu. Então, nós temos atuação no Brasil inteiro, já há 5 anos, mas a ONG nasceu aqui, a ideia nasceu aqui, e temos muito orgulho e sentimos que realmente é uma grande vitória estarmos aqui hoje todos reunidos falando de um tema que é tão importante, que é tão grave para a saúde pública do Brasil, do Estado, de Porto Alegre, enfim. E só de estarmos aqui reunidos todos propostos a tentar mudar esse cenário, independente de partido, enfim, já é uma grande vitória. E, realmente, os dados são muito alarmantes, e a gente tem bastante trabalho a fazer, tem muita coisa já dando certo, e o trabalho da associação vem justamente para agregar o que já está dando certo e para sugerir melhorias no atendimento, tanto dos bebês quanto das famílias, e na questão da prevenção, muito também, planejamento familiar, pré-natal. A gente até trouxe alguns dados relacionados a isso, que eu não sei se eu apresento agora ou depois. O senhor quer passar as apresentações? Apresentar agora? Tu pode colocar, Felipe?
Pode passar. Então, só um pouco sobre o nosso trabalho da associação. A gente está presente hoje em 18 estados do Brasil, com mais de 40 voluntários, com presença forte de um conselho científico, né, de todas as áreas da saúde, então, um conselho interdisciplinar, que nos ajuda muito a guiar o trabalho da associação, e, obviamente, os pais, familiares, amigos e os cuidadores dos bebês prematuros. Pode passar. Então, a gente tem mais de 3.000 famílias cadastradas nesse ciclo, nessa rede, iniciativas em todo o Brasil, com parcerias internacionais, e a gente se orgulha muito de ter conseguido colocar a luta contra a prematuridade, né, o Brasil, no mapa global dessa luta contra a prematuridade. Pode passar. Aqui são alguns pilares, né, nossos principais pilares de atuação da ONG. Então, levar informação, né, para promover, com informação a gente consegue com que as famílias se apoderem das informações para ter um protagonismo no atendimento, sensibilização através das campanhas de massa, principalmente em novembro, que é o mês de sensibilização para a causa da prematuridade. Educação, nós acreditamos muito forte que a capacitação dos profissionais que cuidam das famílias, das gestantes, dos prematuros, é o que vai fazer a diferença quando a gente não consegue prevenir que o parto prematuro aconteça. E a parte de políticas públicas, que é tão importante, que acaba complementando todo esse trabalho de informação, de sensibilização, que é justamente propor melhorias né, promover, ampliar o que já está funcionando bem em termos de políticas públicas no Brasil, no Estado. Pode passar. Hoje, a gente sabe que a média mundial de nascimentos prematuros é em torno de 10%, né? E aqui no Brasil, gira em torno de 11,5%, quase 12% de nascimentos acontecendo antes de 37 semanas de gestação, né, com um grande impacto. E aqui no Estado, 12,1%, então, acima da média nacional. Pode passar. A prematuridade ela tem vários fatores, né, que acarretam esse acontecimento do parto precoce. Então, a idade da gestante, se ela é adolescente, isso influencia muito, acima de 35 anos, a saúde materna, a prevalência do pré-natal, né, um pré-natal adequado, a questão da cesárea sem indicação médica também acabam influenciando nessas taxas. Pode passar. E a prematuridade ela acaba impactando num ciclo, em todos os ciclos da sociedade, que muitas vezes, como não são resultados tão imediatos, a gente acaba não pensando nisso. Mas tem impacto na economia, porque recentemente a gente fez uma pesquisa com as famílias que estão cadastradas no nosso site. A média de tempo de internação dos bebês prematuros é de 51 dias. E isso tem um custo para a saúde pública no Brasil anual de 8 bilhões de reais. Então, tem um impacto gigante na economia, sem falar nas mães que acabam não tendo a licença maternidade estendida e têm que abandonar o seu emprego para poder ficar com o bebê. Tem impacto, enfim, né, no mercado de trabalho por isso também. Essa geração de crianças extremamente prematuras, que a gente está vendo nascer em função do avanço da tecnologia, da medicina, também correm risco de ser adultos com necessidades especiais em função do grau de prematuridade, das sequelas que podem ficar, do número de intercorrências. Então, isso também vai ter um impacto nas próximas gerações em termos de mercado de trabalho e produção de trabalho. Na educação também, porque as escolas não estão preparadas para receber crianças que têm algum déficit, né, motor, cognitivo, ou que precisem de uma atenção especial, isso ainda é deficitário. Pode passar. E dentro dessas estratégias que já existem do Ministério da Saúde, que algumas funcionam muito bem e têm, né, na sua maioria, uma teoria muito bem estruturada, a gente pretende ajudar, ampliar esse trabalho, né, e aprimorar aonde for possível. Pode passar. Os nossos desafios hoje, então, para a prematuridade no Brasil, para a gente conseguir mudar esse cenário, e é uma das coisas que a gente espera com uma bancada forte que vá trabalhar na questão da prematuridade, poder fazer campanhas de sensibilização em massa. A questão de ampliação de leitos de UTI neonatal também é importante. A imunização adequada, né? Então, informar as famílias que existe disponível essa imunização, que para os prematuros, às vezes, é especial. Dentro das UTIs, então, liberar acesso para os pais 24 horas, muitos hospitais, né, os pais são tratados como visitas,
O método canguru, permitir, né, que ele seja realmente implementado. A questão de doação de leite materno, cuidado compartilhado com a família, para que ela não saia da UTI sem saber como cuidar do seu bebê. A humanização do cuidado, a participação de um psicólogo é muito importante, porque, além da prematuridade impactar na saúde do bebê, para quem passa por essa experiência, pai, mãe, familiares, é um trauma que fica para o resto da vida. O filho pode ter 30, 40 anos, que aquela mãe diz, meu filho é prematuro, eu sou mãe de prematuro, e tem estudos que comparam essa experiência pelo trauma de guerras, assim, estresse pós-traumático de guerra mesmo. Qualificar nossas equipes, né, profissionais que trabalham com as famílias, com os bebês, até o design da UTI tem que ser pensado, né? Pode passar. E a frente parlamentar justamente é isso, ela vai acompanhar os projetos de lei que são de interesse das famílias, modificar o que precisa ser modificado, né, e sugerir coisas novas que sejam para melhorar esse atendimento. Pode passar. Eu trouxe essa foto aqui só para exemplificar o quão especial pode ser, né, o amamentar de uma mãe, né, de um bebê prematuro, e como todo o processo da prematuridade é especial, mas também é mais grave, digamos assim, né, e realmente precisa de mais atenção, como ele precisa realmente ser olhado em particular. E a gente fica muito feliz de ter uma bancada voltada somente para esse tema da prematuridade, justamente por isso. Pode passar. Então, a gente gostaria de convidar, né, os parlamentares, os deputados, para todos nos unirmos nessa causa e poder fazer a diferença, porque hoje a gente está instalando essa frente e a gente está fazendo história, porque nunca se pensou em ter, né, uma junção de pessoas trabalhando em prol de uma causa que é tão importante. Né, se 12%, se a gente pensar que 12% das pessoas do nosso estado são impactadas por essa experiência da prematuridade, a gente considera que isso seja uma população bem significativa, né, considerando só os bebês, mais as famílias envolvidas, os cuidadores. E o último slide só é um agradecimento para todos que estão presentes aqui, que se dispuseram a participar desse evento, toda a equipe do gabinete do deputado Dr. Tiago Duarte, que nos acolheu desde o primeiro momento, a deputada Franciane também, que, através dela, conseguimos contato com a deputada Elisiane, em Brasília, que agora compõe a nossa frente parlamentar mista de senadores e deputados lá em Brasília, voltados para a prematuridade também. Então, ficamos muito felizes de ver o envolvimento de todos nessa causa tão especial. Muito obrigado, Denise. Eu queria só dizer, depois eu vou sucintamente falar no final, mas que é tão importante esse tema que a principal causa de mortalidade infantil é a prematuridade. Então, isso mostra a relevância desse tema. E, como o deputado Tiago acabou dizendo, aqui em Porto Alegre teve um momento da história do município em que a Secretaria Municipal de Saúde, na gestão do Dr. Pedro Gus, conseguiu diminuir a prematuridade com métodos de planejamento familiar, e com isso foi um momento nobre da saúde municipal em que a taxa de mortalidade infantil caiu abaixo de 2 dígitos, com atuação direta em cima da prematuridade. Doutor Enir Madruga, sua saudação, e quero lhe agradecer pelo brilhante trabalho que tem feito na Defensoria Pública. Somos testemunhas disso. Muito obrigado. Nós e o Moisés somos testemunhas disso. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Frente Parlamentar Prevenção e Prematuridade no Rio Grande do Sul, deputado Dr. Tiago Duarte, excelentíssimos deputados Franciane Bayer e Tiago Simon, nas pessoas de quem eu saúdo os demais membros da mesa, senhoras e senhores. Deputado Tiago, agradecer inicialmente a gentileza do convite endereçado à Defensoria Pública, dizer que nós nos sentimos honrados em poder estar aqui hoje e trazer um pouco da nossa experiência, né, da nossa disposição de trabalhar e de ajudar os mais necessitados, que é aquela previsão constitucional que nos traz como o desempenho do nosso trabalho frente à sociedade.
A Defensoria Pública, eu gostaria de registrar inicialmente, que ela não é apenas uma multiplicadora da judicialização, tá? Mas também na previsão constitucional de nossos deveres está a questão da educação extrajudicial, de um modo geral, né, para os direitos e, principalmente, nessas questões que observamos, como é o caso dessa frente parlamentar, em assuntos que são bastante significativos, né, para o contexto da nossa sociedade. Eu observava aqui, entre o material que nos foi disponibilizado, que uma das áreas de maior vulnerabilidade em Porto Alegre é o bairro Restinga. E, certamente, lá a Defensoria Pública tem uma atuação muito grande em função da hipossuficiência e da vulnerabilidade daquela população, como, de resto, no contexto municipal de um modo geral, né? E, dentro desse material, também eu observo, e me parece bastante significativo e importante, a questão do planejamento familiar, né? E eu tenho a convicção de que, principalmente nesse ponto, né, de uma tentativa de somar esforços para a consecução de uma me faltou a palavra agora aqui, de uma política pública, né, de uma política pública que possa apresentar resultados satisfatórios. A Defensoria Pública pode trazer, né, um pouco do seu know-how para que, trabalhando dentro do contexto da educação da população, a gente possa se somar as forças junto a essa frente parlamentar e, efetivamente, construir uma sociedade melhor e facilitar, né, o trabalho de todos, na medida em que, efetivamente, nós vamos poder diminuir, com certeza, esses números que são bastante assustadores, né? Então, agradecer mais uma vez, deputado, e dizer que a Defensoria Pública está irmanada junto com a Assembleia Legislativa e com esta frente parlamentar naquilo que for necessário para que nós possamos juntos construir uma sociedade melhor e, enfim, um município, né, onde a gente possa efetivamente ter uma melhor qualidade de vida para toda a nossa cidadania. Muito obrigado, deputado Tiago. Muito obrigado, doutor Enir. Doutora Mariana de Oliveira, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado aos deputados, muito obrigada a Denise pelo convite. Eu agradeço a presença de todos os outros membros da mesa, das pessoas que vieram aqui hoje debater sobre esse assunto tão importante com a gente. E eu gostaria de me colocar à disposição, representando aqui a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, para que a gente possa contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa pesquisa, com a própria educação dos profissionais que a gente está colocando no mercado de trabalho, para que esse conhecimento seja capaz de melhorar a qualidade assistencial dos prematuros. Então, estamos à disposição para contribuir no que for necessário, para que a frente parlamentar possa nos ajudar a implementar as políticas públicas mais eficazes, porque cada vez mais a gente tem prematuros mais imaturos sobrevivendo, mas a gente quer entregar para a sociedade um prematuro que tenha qualidade de vida, que a gente possa diminuir as morbidades, que a gente possa reduzir também os custos da saúde no cuidado desses pacientes. Então, não adianta apenas a gente ter um grande investimento durante a internação, que geralmente são bastante prolongadas, como falou a Denise. Não adianta a gente não investir no cuidado dessa família, porque quando a gente tem um prematuro na UTI, a gente cuida do prematuro, mas a gente cuida dessa família também, e isso é muito importante. Não adianta a gente não poder entregar para essa família o bebê mais perfeito que a gente tem capacidade de entregar para eles.
Essa é a nossa busca como profissionais e como educadores. E eu gostaria de, no que for necessário, poder contribuir para que a gente possa reduzir a morbidade dos prematuros, reduzir as taxas e aumentar a qualidade de vida e a qualidade assistencial dessa população. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Doutora Tatiana, nossa representante no Conselho Federal de Medicina. É um prazer tê-la aqui, doutora Tatiana. É um prazer, doutor Tiago, colega, né, Tiago. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, né? Acho louvável todas as coisas que tu vem realizando. Parabenizo a comissão formada, essa frente parlamentar, por tantas pessoas assim que se importam tanto, né, em relação à saúde pública. E nós vamos assumir agora, no dia 1º de outubro próximo, o cargo de Conselheira Federal de Medicina pelo Rio Grande do Sul. Então, eu não poderia deixar de colocar um viés, né, nesse assunto que vocês estão debatendo, tanto falando sobre as causas como as consequências, né, dessa prematuridade, e falar na importância do atendimento médico corretamente prestado, na importância da valorização da prestação do serviço médico nos pré-natais. A classe médica tem sido, muitas vezes, não valorizada como deveria, né? Então, acho que, para todos esses pontos abordados, não poderia deixar de falar nisso, né? E dizer que vocês contem com o nosso apoio, contem para o que precisarem, né? Contem sempre com a gente. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo já a palavra para o doutor Eduardo Dias, representando o Simers, por favor, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Primeiramente, queria agradecer o convite. O Sindicato Médico fica extremamente honrado e parabeniza o doutor Tiago e toda a Assembleia Legislativa pela iniciativa. A gente entende que a constituição desta frente parlamentar é de extrema importância, principalmente na questão do indivíduo, mas também na questão da saúde pública. A gente sabe que reduzir as taxas de nascimento de crianças prematuras implica em reduzir a mortalidade infantil. Como a gente conversou há pouco, a gente entende que é a principal causa de mortalidade infantil. Então, é de extrema importância a gente abordar esse assunto. E também dizer que a gente entende que a redução das taxas de prematuro também reduz as complicações, né, das crianças, então evitar o risco de trazer sequelas neurológicas, cognitivas, motoras, pulmonares, gastrointestinais. A gente entende que isso é algo de extrema importância e a gente vê muitos profissionais da saúde aqui na mesa, lidamos com isso no dia a dia. A gente vê representantes das famílias aqui que sofrem com as complicações, então, destes nascimentos prematuros. Entendemos que muitas ações são de extrema importância de serem constituídas, né? Então, a partir da educação da população é a coisa mais fundamental que existe no nosso ponto de vista, porque desta forma a gente consegue reduzir a gestação na faixa etária das adolescentes, a gente consegue fazer um planejamento familiar com responsabilidade. A gente entende que são, obviamente, necessários o acesso de toda a população aos ambulatórios de pré-natal. A gente vê muitas vezes gestantes que fizeram uma consulta de pré-natal, então é absolutamente impossível se fazer prevenção nesse sentido. O encaminhamento, então, destas gestantes identificadas como de alto risco devem ser acolhidas o mais rapidamente possível nos ambulatórios especializados. Eu anotei algumas outras coisas sobre a questão de disponibilização de recursos humanos e tecnológicos. A gente vê, às vezes, UTIs muito bem montadas, equipe preparada, mas quando não se faz o que foi necessário previamente, a nossa atuação já parte de um patamar mais limitado. Então, a gente entende que essas complicações, elas, enfim, podem fazer parte da vida dessa família para todo sempre.
E, obviamente, dar uma atenção especial aos ambulatórios especializados de atendimento ao prematuro depois da alta, aquela questão de que a família tem que sair da UTI sabendo o que fazer com o seu filho, a quem vai recorrer, como vai buscar ajuda. Essa criança tem que ter acesso às medicações, vacinas, que são básicas, né, do calendário e que são diferentes no prematuro em relação à população em geral. Então, obviamente, a capacitação dos profissionais que estão atendendo na rede de saúde, tanto pública quanto privada, são essenciais. A gente entende que o investimento nesta frente parlamentar e nestas ações de prevenção, elas também geram um gasto, mas a economia que se tem é imensamente maior, justamente por conta de que se evitam várias complicações, né? E aí a economia que eu digo, eu não me refiro somente à questão financeira, mas também a tudo que se desenvolve no entorno desta família, inclusive as questões psicológicas. A gente parabeniza, então, novamente, e entende que esta é mais uma das iniciativas que se vem tomando no sentido de fechar um círculo de medidas para proteger as famílias, as gestantes e reduzir, então, as taxas de complicação materno-infantil. A gente agradece e se coloca à inteira disposição para tudo que for necessário. Obrigado. Muito obrigado, doutor Eduardo. Muito obrigado. Doutor Wilson Enck, presidente do Comitê de Neonatologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Um prazer a sua presença aqui hoje. Muito obrigado, deputado Tiago. Acho que o senhor realmente é uma pessoa que ocupa um cargo importante agora nessa frente parlamentar, um fundador, primeiro presidente, e é uma pessoa que conhece muito bem essa matéria, e isso ajuda muito. Minha saudação também para a deputada Franciane, para o deputado Tiago, que agora não está ali, né? Todos os membros da mesa, né? Eu represento aqui a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, onde sou também presidente do Comitê de Neonatologia, e nós vivenciamos no nosso dia a dia o que significa a prematuridade e o preço que ela cobra, né? Queria saudar especialmente a Denise, uma lutadora vitoriosa, conheço há muitos anos, que empunhou uma bandeira de extraordinária importância, porque lida com um dos mais graves problemas de saúde pública e sociais do nosso país, né? Saudar a Defensoria Pública aqui presente, saudar a professora Mariana, que lida diretamente com a neonatologia, saudar as nossas entidades representativas, o CFM, o CIMERS, aqui também presentes, todos aqui, né? Eu queria fazer um destaque especial para a doutora Desirê, que está ali, que chefia uma unidade modelar de UTI neonatal ligada à saúde suplementar, mas se sabe que de um hospital que atende o maior número de nascimentos do Rio Grande do Sul, que é o Hospital Moinho de Vento, né? Assim como outras unidades neonatais modelares que a gente tem aqui, o Rio Grande do Sul, nesse sentido, é muito privilegiado na assistência ao prematuro, né? A minha carreira profissional é diretamente ligada ao prematuro, porque o prematuro é vamos chamar assim, um cliente mais prevalente das UTIs neonatais. E a minha vida foi toda dentro de uma UTI neonatal, trabalhando 36 anos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na UTI neonatal, né? E eu ouso dizer que eu conheço um pouco, pelo menos, do preço da prematuridade. Quando eu falo preço, eu não falo em dinheiro, eu falo no que ela traz, né? Quem é o prematuro? É um bebê que vai nascer, às vezes, com 700 gramas, 1.000 gramas, 1.200 gramas, né? É um bebê candidato, ao nascer, a ter muitas complicações. Muitas, hoje em dia, são bem enfrentadas. O índice de sobrevivência, felizmente, aumentou, mas o preço é muito maior do que esse. O preço é uma família que vai ter um bebê que nasce, por exemplo, com 1.000 gramas e que vai ficar, por exemplo, 60 dias internado numa UTI neonatal, e é uma família que vai se deslocar diariamente ao hospital. Quem paga esse deslocamento? E como é que ficam os outros filhos que estão em casa, né? Então, como é que fica emocionalmente ou até economicamente essa família?
e depois o bebê recebe alta, como é que vai ser o desenvolvimento? Como é que estão nossos ambulatórios de segmento? Como é que está o acompanhamento desse prematuro? Eu também faço consultório de pediatria, eu também acompanho prematuros. Sei que muitos saem, infelizmente, com sequelas que precisam de um atendimento multidisciplinar. Então, realmente, eu acho que eu conheço o preço da prematuridade e, por isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje vendo ser implementada essa frente parlamentar. Eu também, a exemplo da deputada Franciane, há pouco citou, que até na imprensa se critica o número de frentes parlamentares, mas se for com essa causa, com essa bandeira, que se criem muitas frentes parlamentares, porque aqui realmente é a casa do povo, e eu quero dizer para vocês que eu, com a idade que eu tenho, vim muito poucas vezes aqui, por isso estou emocionado até de estar aqui, né? Então, quero realmente colocar a Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul à disposição, no que puder colaborar, e não vamos esmorecer, vamos em cima disso. Finalizo dizendo que a Denise apontou muito bem a questão da prevenção, e na prevenção a gente tem uma parcela grande de mães adolescentes que têm bebês prematuros, e, em geral, oriundas de populações periféricas, populações miseráveis, e é importante que qualquer ação preventiva foque na mãe adolescente, especialmente de baixa renda, porque os estudos mostram que não é que ela não tenha acesso a métodos contraceptivos, não é um problema somente de planejamento familiar. São meninas que não têm projeto de vida e acabam, muitas vezes, engravidando como um projeto inconsciente de vida. Se ela tiver um acolhimento familiar antes da gravidez, uma sociedade que a ampare, uma perspectiva profissional futura ou familiar, certamente vai baixar o índice de gravidez na adolescência. Tem muita coisa, é muito complexo o tema, agradeço muito e desejo um excelente trabalho para a frente parlamentar. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Quero passar a palavra também para a senhora Nadine Lemos, coordenadora da Saúde da Mulher do DAS, Secretaria Estadual de Saúde. Boa noite. Bom, boa noite. Eu queria agradecer o convite. Gostaria de parabenizar o Dr. Tiago, colega, né, a Franciane, que já temos o prazer de trabalhar junto no enfrentamento do câncer de mama, então temos a experiência já com a frente, e então gostaríamos de agradecer. Eu gostaria de parabenizar a Denise pela apresentação dela. Qual é a tua formação, Denise? Desculpe te perguntar. Eu sou nutricionista de formação. Porque tem uma propriedade na apresentação, então eu queria parabenizar, queria agradecer o convite e cumprimentar todos da mesa. Eu jamais, né, trabalhando na saúde e na saúde pública, com todos os problemas e enfrentamentos que a gente tem, eu vou achar que ter mais uma frente parlamentar será, né, não em prol de uma melhor qualidade de saúde ou qualquer outra coisa, só posso imaginar que assim seja. Então, nós estamos disponíveis para participar e com toda a possibilidade de apoio que nos for possível, né? E gostaria de trazer alguns dados que eu acho que são importantes para que a gente possa refletir e possa fazer um acompanhamento adequado de muitos programas e muitas políticas que já estão implantadas, que precisam ser implementadas, revistas, né, revisitadas. Então, colocar assim que a questão da prematuridade é uma questão mundial que vem sendo discutida e como o doutor Wilson falou com muita propriedade, multifatorial.
Então, tem muitas questões para a gente poder avaliar, e que o Estado vem trabalhando nos indicadores de redução de mortalidade infantil, materna, sabendo da mortalidade no período neonatal precoce, no período neonatal, enfim, trabalhando nessa questão, procurando buscar o que eu imagino que seja um grande fator contribuinte para essa questão da prematuridade, que é a qualificação do pré-natal. Acho que educação e qualificação do pré-natal são pilares essenciais para a gente vir trabalhando, e a própria Denise trouxe alguns programas e políticas que vêm trabalhando com este objetivo. Nós temos, então, que qualificar tanto o pré-natal de risco habitual quanto o de alto risco, para poder ter as gestantes em tempo oportuno no serviço adequado, para poder intervir de uma forma adequada na evitabilidade da prematuridade. Trazer que a gente hoje tem ampliado e procurando, com os parcos recursos do Estado, ampliar os serviços de ambulatório de gestante de alto risco, para potencializar e ter um cuidado maior para essas famílias que estão com gestantes sob risco e com a possibilidade de ter um bebê prematuro. Temos um cuidado progressivo ainda a ser trabalhado, que é o benefício da UTI hoje. Achei bem importante as colocações que a Denise trouxe, da equipe multidisciplinar, da manutenção da família, não como visitante, mas sim como acompanhante contínuo daquele cuidado. Nós temos a possibilidade, como o doutor Wilson trouxe, de ter bebês muito pequenos, com uma perspectiva muito boa, porque temos muitos recursos, mas o custo o custo não só financeiro, mas o custo emocional, o comprometimento daquela família, daquela questão de vulnerabilidade social, que traz muito a questão da prematuridade, da gravidez indesejada, da gravidez na adolescência, da não adesão a estes programas de qualificação da assistência, enfim. Então, acho que a gente tem bastante instrumentos e bastante dados para contribuir, de forma a trabalhar conjuntamente para que esses dados se reduzam naquilo que for possível, e que a gente possa trazer uma qualidade de assistência melhor para as mulheres, para as mães, para os bebês e para as famílias. Muito obrigada pelo convite, e a gente fica à disposição. Obrigado, Nadine. Doutora Célia Maria Boff Magalhães, médica pediatra da Saúde da Criança, do DAS, Secretaria da Saúde. Por favor, doutora. Uma boa noite a todos. Cumprimentando o deputado Tiago, eu cumprimento os demais membros da mesa. Represento aqui a Saúde da Criança, da Secretaria Estadual, sou médica pediatra e neonatologista. Gostaria de registrar, inclusive, que também trabalhei numa UTI neonatal 33 anos, a UTI neonatal da Santa Casa, aqui em Porto Alegre. E eu gostaria de trazer alguns números. Antes disso, gostaria de cumprimentar a Denise pela abrangência da apresentação dela, porque me chamou a atenção como ela conhece as coisas dos prematuros. Meus parabéns. Eu gostaria de trazer alguns números do Estado para a gente se situar. Eu vou arredondar os números para não ficar muito chato. Nasce no nosso Estado, em torno, em média, 140 mil bebês ao ano, prematuros abaixo de 36 semanas, 17 mil. São dados preliminares, porque esses bancos ainda não estão fechados. Esses dados são dados de 2018. Foram a óbito aqui no nosso Estado 1.360 bebês. Desses, nós sabemos que 860 são prematuros. Então, os números são fortes. A prematuridade ela é, sem dúvida, importante não só por ser uma das principais causas da mortalidade, mas porque ela é responsável por morbidade nas nossas crianças. Também por isso que o Estado tem, a Secretaria Estadual de Saúde tem uma CIB, em que ela
orienta, desde 2010, essa CIB-A-CIB 324, ela regulamenta, vamos dizer assim, melhor dizendo, o projeto que é o ambulatório de egressos de UTI neonatal. Nós temos 15 ambulatórios distribuídos em regiões estratégicas no Estado, justamente para prestar assistência a esses prematuros após a sua alta, porque esses bebês precisam de uma assistência, como o doutor Wilson disse, especializada, né? E uma equipe multidisciplinar que possa estar acompanhando, né? E dando uma atenção especializada e é quase que preventiva em algumas situações, né? Especialmente nos primeiros 2 anos de vida desses bebês. E queria dizer para vocês que, como neonatologista, nos anos todos que eu trabalhei na UTI neonatal, nenhum casal está preparado para ter filho prematuro. Todos os casais, todas as mães e os pais, eles estão esperando, quando o nenê nasce, que o nenê seja bonito, gordinho, rosado, e que vai embora com eles da maternidade. Ninguém está preparado para ir para a maternidade e ir embora e deixar o seu bebê na maternidade. Isso eu tenho absoluta certeza. Muito obrigada, e a saúde da criança está à disposição também dessa frente parlamentar. Obrigada. Obrigado, obrigado. Senhora Camila Bento, assessora da deputada federal Lisiane Bayer, por favor. Boa noite a todos. Então, eu trago um abraço carinhoso da deputada Lisiane, não pôde estar presente aqui conosco hoje, né? Eu parabenizo, então, o deputado Dr. Tiago pela instalação da frente e parabenizo também a deputada Franciane Bayer. E quero dizer, então, em nome da deputada, que o mandato está à disposição. A Denise já é parceira, né, da deputada Lisiane, e qualquer coisa que precisarem, então, o mandato está à disposição, e a deputada disse que pode ser, com certeza, também interlocutora, né, dessa frente lá em Brasília. Muito obrigado, Neto. Eu quero, como os meus colegas médicos falaram um pouco da sua vivência, eu quero também falar um pouco da minha vivência de 22 anos, doutor, de maternidade, né? Então, o que a doutora Célia acabou mencionando é uma grande verdade, né? A gente costuma brincar de vez em quando que, se der tudo certo, graças a Deus, se der algum problema, a culpa é do obstetra, né? Ninguém está preparado, ninguém é preparado numa gravidez para algumas situações de viés que infelizmente acontecem, mas são situações que a gente precisa ajudar essas pessoas, esses familiares, e uma delas é a prematuridade. Como médico, como enfermeira, como técnico de enfermagem, dentro dessa equipe, Denise, que tu bem colocou, dentro dessa equipe multidisciplinar, ajudar essas famílias a superar essa dificuldade, que, no caso aqui, acaba sendo a prematuridade. Eu, nesses mais de 20 anos lá na Restinga, atendendo na Ponta e no Presidente Vargas, eu observei que, realmente, o grande calcanhar de Aquiles, Franciane, é a prematuridade. E o que leva... claro que é uma situação multifatorial, como vocês muito bem colocaram aqui, mas o que leva lá na gênese, o que a gente tem na gênese, eu não tenho como fugir disso, o que tem na gênese de todo o processo? 55% das gestações no país são gravidez indesejada. O Brasil tem 55% de gestações indesejadas. E isso faz com que comece ali uma grande dificuldade. Uma dificuldade que começa na negação da gravidez, doutora Tatiana, e aí ela nega a gravidez, aí ela não tem acesso ao pré-natal,
né? Ela não vai ao pré-natal. Às vezes, ela não vai porque ela não tem acesso em alguns municípios, né? E, claramente, alguns municípios, até com gestão plena de saúde, ela não tem acesso ao pré-natal, né? Não tem acesso à consulta, com o profissional de saúde, principalmente com o profissional médico, e ali nós vamos acumulando problemas. Então, uma gestação que, na sua gênese, por definição, com menos de 18 anos, é uma gravidez de alto risco, né? Por que ela é uma gravidez de alto risco? Porque ela tem uma chance de mortalidade 3 vezes maior e o seu filho tem uma chance de mortalidade 2 vezes maior. Por isso que ela é uma gravidez de alto risco. E por que o seu filho tem uma chance de mortalidade 2 vezes maior? Por causa da prematuridade. Então, por isso que gestante adolescente é uma gestação de alto risco. Então, eu acho que eu gostei muito do teu slide final, Denise. Acho que o grande compromisso dessa frente é acompanhar a produção legislativa nas matérias que têm uma interface com a questão da prematuridade, mas, sem dúvida nenhuma, nós pensarmos, nós visitarmos locais de atendimento e podermos até, além de tudo, poder publicizar ações positivas que previnem a prematuridade. Nós precisamos ser, Lisiane, Franciane, protagonistas nesse processo de publicizar ações positivas que previnem a prematuridade. E, com isso, daqui a pouco pode surgir alguma produção, inclusive produção legislativa. Então, eu quero agradecer muito a vocês pela confiança, muito a ti pela confiança, Denise pela confiança. Quero pedir a vocês, quase que uma intimação, porque eu estou com o microfone, né? Eu vou colocar as pessoas que estão aqui num grupo de WhatsApp, né? Porque, a partir desse grupo de WhatsApp, a gente pode até formular agora, com a Denise, com a Associação dos Prematuros, um calendário de atividades e, a partir daí, poder, sem dúvida nenhuma, contar com a presença e com a expertise de todos vocês, né? Então, agradecer muito, né? Muito obrigado pela presença. Eu só queria fazer um registro que a gente se identifica em todas as falas, né? Eu até esqueci de mencionar, eu praticamente esqueço disso. Meu filho mais velho, ele nasceu de 36 semanas, então ele é considerado prematuro. Claro que, perto da realidade que eu vivi com a minha sobrinha, a gente não compara, porque foi um bebê de 700 gramas que diminuiu para 500, que cabia na palma da mão, né? Mas eu tive que ir para casa uma noite. No outro dia ele ganhou alta, depois, mas para mim foi um horror, né? Sair do hospital sem levar o meu bebê. Então, todas as falas que a gente ouve aqui, a gente se identifica porque viveu isso, né? Ou eu propriamente, ou na família, e a gente vê o quanto é importante a questão da informação na prevenção e também a informação para quem passa por isso, saber como passar. O lado do acolhimento que nós falamos, da família estar preparada para esse bebê, do que tu falou, que fica tipo um trauma, né? Eu, no caso, como ele nasceu 36 semanas, não foi tanto assim. Ele acabou ficando um tempo mais no hospital, que teve o amarelão. Mas, por exemplo, a minha sobrinha, ela já está em 12 anos e, às vezes, mas é prematura, né? Mas ela já está uma adolescente que, brinco, né? Tá esbanjando saúde, mas tu fica com aquela coisa que parece que tudo tem que ser reforçado, porque é prematuro. Ela falou, né? Pode estar com 30 anos, mas a mãe diz, né? É prematuro. E isso são experiências que a gente vê que é a realidade. E nós aqui precisamos externar isso para a sociedade. Para quem não conhece o tema, para quem nunca falou, pode parecer, às vezes, que é uma coisa insignificante, mas, para a gente que vive a realidade, a gente sabe da importância que tem. E por isso que eu entendi a importância, que não podia ficar
sem ser debatida, e reforço mais uma vez, doutor Tiago, muito obrigado por ter aceitado a presidência dessa frente, mas que eu estou aqui apoiando mesmo, quero estar participando das ações, pode contar com o meu gabinete, se nós formos produzir material, estamos ali para dividir para o que for preciso, para fazer ações, porque nós precisamos levar essa consciência, né, para fora da Assembleia, levar para o povo, para o cidadão, que as pessoas precisam entender a importância e trabalhar isso. Então, é muito bom quando a gente consegue ter uma mesa que debate o assunto, que entende o assunto, e essa é a importância que eu sempre busco aqui. Eu falo como parlamentar, que às vezes a gente quer legislar ou cuidar de uma pauta que a gente não vive no dia a dia. Então, a gente precisa desse apoio técnico de quem está ali. Não adianta a gente querer fazer lei se a gente não vive aquilo de perto, uma lei que não vai sair do papel, que não vai ter prática. E, às vezes, muito mais do que uma lei, são ações. Ações que a gente pode promover com a frente parlamentar, que vai trazer muito mais resultado que uma lei. Então, nós estamos aqui para agregar nisso. Então, eu quero reforçar mais uma vez que estamos à disposição e agradecer mais uma vez a todos vocês que se fizeram presente nesse final de dia. O meu time está jogando, eu não sei como está o resultado, eu tenho que ir para casa, se terminar, vou ver se eu pego o segundo tempo, né? Mas que o assunto era mais importante, que eu sei que o meu time vai dar conta lá. Então, muito obrigado, e mais uma vez, doutor Tiago, muito obrigado por ter aceitado esse tema, esse desafio, e eu sei que juntos a gente vai fazer uma grande caminhada aqui. Muito obrigado. Eu... É colorado? Como é que você fala? Claro que eu sou colorado. Mas que dúvida! Eu quero agradecer. Nós fizemos um certificado para deixar documentado esse dia, que eu acho que é um dia importante. Eu vou passar isso, fazer a foto com todo mundo junto. Já existem projetos aqui na Assembleia que dialogam com a questão da prematuridade. Tem um projeto aqui do parto seguro, tem um projeto aqui do planejamento familiar, e tem temas polêmicos que nós vamos ter que enfrentar e que nós vamos ter que discutir juntos, principalmente no que se refere às interrupções de gestações. E é um tema bastante preocupante, né? As interrupções indiscriminadas de gestações e, às vezes, de nenês viáveis. E entra o termo da prematuridade, entra muito em discussão. Os médicos que estão me olhando aqui já fazem assim com a cabeça, e, infelizmente, nós estamos com, na minha concepção, um problema de saúde pública aí, e nós vamos ter que conversar paralelamente bastante com isso. Os operadores do direito vão ser muito importantes nesse processo, e o Conselho Federal de Medicina ainda mais importante. Muito obrigado, e que, então, para deixar meio que no empate, que tenhamos na próxima quarta-feira 2 grenais, na próxima, na outra, que aí nós vamos ser felizes. Eu entrego, e aí a gente faz uma grande foto juntos. Tá bom. Obrigado pela presença.